Bem-vindos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos conversar sobre o passista e a tarefa do passe. Vamos dar um enfoque assim mais pessoal, mais direcionado para a postura do passista, uma vez que normalmente a gente só conversa sobre os mecanismos do passe, sobre alguns elementos que são imprescindíveis, mas a gente precisa discutir um pouco também o comportamento do passista diante da tarefa. Então, eu elaborei essa aula focando nessa questão para que a gente possa se perceber como é que nós estamos diante do trabalho, como é que a gente está se posicionando diante da tarefa. Uma pergunta que a gente pode se fazer: por que eu estou me candidatando à tarefa do passe? Por que eu estou querendo ser passista? Eu fui convidado? Eu quero atrair a assistência dos bons espíritos? Eu sei da importância do trabalho e desejo contribuir? Essas três perguntas que surgem a partir dessa primeira, porque estou me candidatando à tarefa do passe, são perguntas importantes para a gente estudar o nosso comportamento, como é que nós estamos nos posicionando. Porque, primeiramente, eu fui convidado, pode acontecer. Já estamos na casa espírita há um tempo, já estamos estudando, já somos um frequentador assíduo da casa e de repente alguém da casa, da direção, um companheiro, chega e nos convida. Você não gostaria de dar passes, de auxiliar no trabalho? A casa às vezes está passando por dificuldades, a gente sabe que as casas espíritas normalmente têm um contingente de trabalhadores muito pequeno, e aí de repente um convite. A pessoa tudo bem, posso participar. Embora eu não entenda nada de passe, e aí, claro, a casa vai oferecer os elementos para que a pessoa possa se estar em condições de realizar o trabalho. Outra situação, eu quero aplicar passe para atrair a assistência dos bons espíritos? Como assim? A gente sabe que normalmente quando chega alguém na casa espírita com dificuldades, com algum processo que precisa ser trabalhado na assistência espiritual da casa ou ser acompanhado, normalmente se recomenda que, juntamente com o estudo, com a reforma íntima, a pessoa procure se colocar à disposição em alguma tarefa, auxiliar de alguma forma, se envolver com o trabalho. E isso, muitas vezes, fica subtendido que, fazendo esse tipo de tarefa, a gente vai atrair os bons espíritos, a gente vai afastar aquela perturbação, e aí vai ser bom para a gente. Então, eu vou fazer parte do trabalho para ver se assim eu sinto alguma melhora em mim. Ou então pode ser que eu já tenha uma compreensão da importância desse trabalho e já me sinta com o desejo de contribuir, porque sei o quanto vai ser importante para mim e para o trabalho da casa. E aí, tem alguma alternativa errada nisso? Claro que não. Todas as três alternativas que nós acabamos de comentar são importantes, todas elas. Nenhuma delas a gente pode descartar, vamos dizer assim, porque todas são formas da gente adentrar o trabalho. Agora, a gente tem que estar atento a uma recomendação que está lá na obra Nos Domínios da Mediunidade, trazida por André Luiz, quando ele nos diz que, em se tratando do socorro magnético, ou seja, o socorro através do passe, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar. Então, seja lá qual for o sentimento que nos trouxe até aqui, que a gente também se revista dessa solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, para que aí a gente possa dar um reforço na nossa vontade, na nossa necessidade, no nosso desejo, e o trabalho se realizar de acordo com o esperado, tanto pela espiritualidade como quem busca o serviço da casa espírita. Aí nessa imagem vocês estão vendo uma fila imensa, né? Eu não sei qual é a realidade de cada casa
espírita por esse Brasil afora. Mas normalmente, ao término de um estudo, de uma palestra, sempre se forma essa filinha de pessoas que estão ali precisando receber uma energia, precisando receber um passe. E, é claro, lá dentro sempre tem uma equipe. E dentre essas equipes poderão estar pessoas que chegaram até esse trabalho, de acordo com o que nós comentamos até agora há pouco, levada por várias situações. Estamos sempre bem para o trabalho do passe? Todos os dias, quando a gente vai realizar a nossa tarefa, a gente está bem, está harmonizado, está tranquilo, está disposto, está cheio de vontade de auxiliar. É importante que a gente compreenda uma coisa: nós somos seres humanos, estamos aí numa caminhada evolutiva e a gente sabe que em meio a essa caminhada a gente tem muitas dificuldades em família, no trabalho, no dia a dia. Então, vão acontecer situações, momentos em que a gente não vai estar tão bem assim para o trabalho. A gente vai dizer, poxa, hoje eu tenho o trabalho do passo, mas eu não estou em condições de fazer esse trabalho. Então, a gente tem que se analisar realmente qual é a nossa situação nesse dia. Porque se eu perdi o meu equilíbrio em casa, discuti com meu filho, com o marido, com alguém ali, eu já sei que isso pode acontecer. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar me harmonizar. A partir do momento em que eu percebo que eu perdi, dizem que a gente só perde o que a gente não tem, mas vamos lá, eu perdi a minha paciência. Então, nesse momento, eu devo me recolher, fazer uma prece, fazer uma meditação, tentar me harmonizar para dar continuidade ao meu trabalho. Não quer dizer com isso que porque aconteceu isso eu não estou apto para o trabalho. Não é dessa forma também. Agora, se a coisa foi muito complicada, se realmente pesou muito, se eu estou com muita dificuldade, aí é melhor não fazer o trabalho. Aí a gente aproveita, vai para a casa espírita e chega lá e diz, gente, hoje eu não vou poder trabalhar, eu vou precisar tomar um passo, não estou me sentindo bem. E aí é a nossa vez de ser auxiliado também. De qualquer maneira, que a gente faça um esforço de comunicar antecipadamente a ausência, né? Outra questão bem interessante com relação a esse nosso trabalho é como o nosso relacionamento com os companheiros passistas, como é que estão, né? A gente se dá bem com a equipe, a gente é harmonizado com eles, ou a gente tem assim um pé na frente e outro atrás com algum amigo, está chateado com alguém. A gente precisa ter consciência de quais são os nossos reais sentimentos, como é que a gente está se sentindo em relação à equipe, porque dentro daquela cabine, dentro daquela estrutura, daquela organização, faz-se necessária harmonia. Isso nós temos que ter lá dentro. A gente pode até vir com alguma dificuldade de casa e tudo, mas a gente precisa ter um bom relacionamento com essa equipe. Porque se lá dentro eu não estou com a minha energia de maneira nenhuma, como diz a história, cruzando com a do outro, o que vai acontecer? Com certeza o clima não vai ser bom lá dentro. E não adianta a gente fazer de conta que está tudo bem, a gente dizer que não está sentindo nada, porque nós só vamos enganar aos encarnados. A gente vai fazer de conta que não houve nada, mas quem já leu o livro Nos Domínios da Mediunidade já ouviu falar no psicoscópio, que André Luiz nos fala que é um aparelho utilizado pela espiritualidade para medir a nossa alma, para saber como é que nós estamos. Então a gente pode chegar dizendo, eu estou muito bem, estou muito relaxado, estou muito tranquilo, e lá dentro o nosso nível de desajuste está tão grande de esse aparelho registrar, que a espiritualidade vai saber exatamente como é que está aquela equipe, se nós somos um elemento que estamos agregando ou nós estamos dispersando energia. E aí a gente vai dar trabalho para essa equipe porque eles vão nos isolar, para que a gente não prejudique o trabalho. Então a gente precisa se conhecer, precisa saber como é que está
o nosso sentimento em relação ao colega e procurar, como disse Jesus, buscar o irmão e conversar. Retirar esses sentimentos, equilibrar, harmonizar com eles, porque senão a gente não vai ter condições de realizar um bom trabalho, de maneira nenhuma. E se a gente não tem condição disso, não estou a fim de me relacionar com essa pessoa, não perdoo, não esqueço, sei lá, qual for o sentimento, é bom dar um tempo também no trabalho. Porque essa equipe precisa de harmonia, precisa de organização espiritual. A equipe está lá dentro espiritual é equilibradíssima. Eles precisam um mínimo do nosso equilíbrio para poder realizar o trabalho. E também a gente tem que analisar quais são os nossos sentimentos diante de pessoas em que nós temos que dar passes. Porque, veja bem, já vivenciamos uma situação assim, em que uma companheira disse que se alguém que estava ali naquele salão entrasse na cabine de passe, sentasse para tomar passe com ela, ela não ia dar passe nela. Como é que é? Então, veja bem, que tipo de sentimento traz uma pessoa dessa que se compromete com a atividade na casa espírita e que, naquele momento em que ela está ali para se doar, para auxiliar, ela já vai deixando claro, essa pelo menos foi sincera, e aqueles que não dizem nada. E que de repente as pessoas sentam, posicionam-se ali e sabe Deus que tipo de energia está sendo colocada para aquela pessoa, ou nenhuma energia, né? Nada nesse sentido. Então a pessoa, nós que nos candidatamos ao trabalho do passe, a gente tem que ter consciência de que vão chegar na casa espírita pessoas diversas. E às vezes por vezes, pode chegar aquela pessoa com quem a gente teve um problema, com quem a gente teve uma dificuldade, né? E de repente essa pessoa sentar diante da gente. E aí é o nosso momento do exercício da caridade, de conseguir jorrar boas energias para essa pessoa. E é uma oportunidade também da gente tentar se recompor com essa pessoa, ao sair dali, tentar conversar e desestruturar aquela situação que não está trazendo bem para ninguém. Nós trabalhamos na casa espírita, nós estamos suscetíveis a essas situações. Eu lembro que quando fundamos a nossa casa, um dirigente espiritual nos fez uma pergunta que eu nunca tinha pensado nisso. Quando ele disse, minha filha, você tem consciência que a partir do momento em que você acende um ponto de luz em algum local, você não vai poder fechar essas portas para ninguém. Seja quem for que chegue nessa casa, você vai ter que receber com caridade. E eu disse mesmo, eu ainda não tinha pensado nisso, mas realmente. E é uma verdade, porque a casa espírita não é nossa, é da espiritualidade. Nós estamos ali fazendo a nossa tarefa. E aí a gente não vai poder escolher quem chega, quem sai, dizer, não, esse não entra, esse eu não aplico passe, a casa não auxilia, não é desse jeito. Então, no trabalho do passe, a gente tem que estar muito atento a essas questões, principalmente as duas últimas que nós conversamos agora. Relação com os companheiros passistas e sentimentos diante de pessoas que chegam para ser auxiliadas na casa. Mais uma vez, André Luiz nos diz, não prescindimos do coração nobre, da mente pura, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós a benefício dos outros. Então, coração nobre e mente pura. A gente sabe que isso é muito difícil, mas nós temos que fazer um esforço. Porque se não for dessa forma, nós estamos fazendo um trabalho em vão. Os raios do poder divino, como diz André Luiz, não vão encontrar acesso e nem passagem por nós, não vão beneficiar as outras pessoas. E aí nós não estamos fazendo o trabalho que a gente deveria fazer. Então, não nos iludamos com as nossas posturas. Outra pergunta: qual o meu nível de comprometimento com a tarefa? O êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. Qual é o meu comprometimento com essa tarefa? Eu me candidatei ao trabalho, eu disse que faria parte daquela equipe. Ah, mas hoje eu não vou.
tem muita gente lá. Já pensou se todo mundo pensar assim? E muitas vezes acontece de na hora do passe estar lá o dirigente. Quem pode aplicar passe, você pode ajudar no passe, você pode contribuir no passe, porque o companheiro que estava compromissado com a casa simplesmente não foi. Ah, mas era o último capítulo da novela, não ia perder. Ah, mais isso, mais aquilo. Então, o meu nível de comprometimento com essa tarefa não é com o dirigente da casa, é com a espiritualidade, é com o trabalho, que reclama a experiência que se a gente adquire na prática, no trabalho que a gente realiza ali, de acordo com o que a gente se comprometeu, a questão do horário, da segurança, da responsabilidade. Então, é chegar cedo no centro, para ir se harmonizando, participar da atividade até o momento da aplicação do passe, porque isso vai fazendo com que muitas vezes a gente vai até se harmonizando de alguma desarmonia, de uma correria, de luta do dia a dia. Então, o nosso comprometimento é com a espiritualidade, é com Jesus, e a gente precisa ficar atento a isso. André Luiz, nessa obra Nos Domínios da Mediunidade, visitando um centro espírita, ele pergunta ao instrutor que o acompanha: e os médios? São invariavelmente os mesmos? Quer dizer, aquela equipe de passistas é sempre a mesma? E aí o instrutor responde: sim. Contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos. Embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes do natural desajuste. Então, veja bem, havendo uma necessidade, uma situação de última hora, uma viagem, ou um motivo de doença, alguma coisa que seja necessário a nossa ausência, aí sim a equipe, aquela criatura pode ser substituída. Mas mesmo assim, diz o instrutor, ainda se verifica pequenos prejuízos resultantes de natural desajuste. Aí imagina uma equipe que todo dia tem um membro diferente, que todo dia tem um trabalhador diferente. Como é que essa equipe se ajusta? Como é que a espiritualidade trabalha com esses pequenos prejuízos, que aí já não são pequenos, são grandes? Então a gente tem que estar atento para isso. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa conhecer o mecanismo do passe, estudar as obras que nos orientam, para a gente ter noção do quanto um trabalho que é tão simples como o passe requer a nossa responsabilidade. E aí a gente vê que não é tão simples assim. Herculano Pires, no livro Obsessão, o Passe, a Doutrinação, ele nos diz que o passe espírita é prece, concentração e doação. Então a gente vai passar um pouquinho sobre esses três aspectos aqui para a gente ver como é que estamos diante do trabalho do passe em relação a esses três pontos. Nós sabemos que a prece é uma conversa com Deus. Pode ser um pedido, um agradecimento ou um reconhecimento da bondade divina. Eu acredito que todos nós sabemos fazer uma prece hoje, principalmente depois dos estudos, das orientações que recebemos, a gente já consegue fazer uma prece natural, íntima, sem que seja nada decorado, repetitivo, e a gente já consegue conversar com Deus, a gente já consegue levar o nosso pensamento, já consegue reconhecer essa bondade divina, embora a maioria das nossas preces sejam pedidos, mas a gente já está começando a aprender a agradecer também. Mas aí vem mais uma pergunta. Vocês podem dizer assim, quanta pergunta? Mas é para a gente refletir sobre o trabalho. Como é que está a nossa capacidade de concentrar e fazer uma prece? A gente consegue fazer uma prece relaxadamente, se envolvendo realmente, se ligando, se conectando realmente com Deus? Ou estamos ainda naquela situação em que a gente começa a fazer uma prece aqui, daqui a pouco o pensamento já foi lá no trabalho, já foi em casa, já foi, e a gente puxa o pensamento para cá. É o corcel rebelde, como diz a Joana, né? A nossa mente é um corcel rebelde que precisa ser domado.
Então a gente está aqui tentando fazer uma prece, quando a gente menos espera, o pensamento já voou, já correu, e a gente tem que ficar toda hora puxando para a prece. Então, nós já estamos conseguindo, nós já temos essa capacidade de concentrar e de fazer uma prece. Por que a pergunta? Né? Através da prece, o doador expulsa dos seus próprios envoltórios as sombras que se acumulam nas lutas diárias, quando sorve do plano espiritual substâncias renovadoras para o seu próprio bem-estar. Isso é o Aulus, instrutor de André Luiz, que fala. Então, quando nós fazemos uma prece, essa prece realmente voltada, essa concentração, essa ligação direta com Deus, a gente consegue expulsar dos nossos envoltórios as sombras que se acumulam nas lutas diárias. Quer dizer, a gente consegue se harmonizar diante de um problema que a gente teve, né, antes de chegar no centro, de um problema que a gente vivenciou no trabalho. A gente consegue se harmonizar diante de várias dificuldades, porque a gente vai expulsando essas sombras que estão acumuladas ali nas lutas diárias. E vamos absorver do plano espiritual as substâncias renovadoras para o nosso bem-estar. E aí, às vezes, a gente chega na casa espírita e diz, hoje eu não tenho condição. E aí relaxa, faz uma prece, assiste a palestra, aplica o passe. Quando sai é outra pessoa. Poxa, foi maravilhoso, estou me sentindo ótimo, esqueci meus problemas e tudo mais. Isso é fruto da prece. Então, a Joana de Ângeles nos diz que se nós temos essa dificuldade de relaxar, de fazer uma prece, a nossa mente é esse corcel rebelde, a gente precisa meditar. Porque a meditação é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Veja bem, isso é Joana de Ângeles que está dizendo. Com esta atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Então, eu preciso buscar essa prática da meditação para que a gente possa se acalmar, acalmar a emoção, aclarar o discernimento, harmonizar os sentimentos. Tudo isso a partir de um processo de meditação que a gente pode trabalhar isso em casa, com algumas orientações. E a Joana nos traz uma orientação bem interessante quando ela diz o seguinte: começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo, fixando-o pela repetição e aplicando na conduta através da ação. Então ela nos diz que a gente pegue um trecho do Evangelho, uma fala de Jesus, algo assim, e medite diariamente nesse pensamento. Ou vá mudando o pensamento, mas pegue, medite, fixe-o pela repetição, de tal forma que você, como se diz, decorou aquela fala, mas não decorar sem compreender, sem entender, porque nós precisamos aplicar na nossa conduta através da ação, aquele ensinamento. Então, quando a gente diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, a gente está repetindo, meditando em algo que a gente está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente diz, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, eu estou repetindo uma fala, mas eu estou meditando, meu Deus. Então, quando eu penso, repito, aplico isso na minha conduta, me tranquiliza. Então, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Deus é o Criador de tudo, todas as coisas, Ele é que nos dá tudo. Então, Ele tem todas as riquezas para suprir as minhas necessidades. Eu vou fazer a minha parte e tenho certeza que Ele vai fazer a dele. Então, isso é maneiras de refletir naquele pensamento, naquela meditação, e com isso a gente vai repetindo, fixando o pensamento e também tendo a oportunidade de aplicar na nossa conduta através da ação. E aí ela diz, aumenta a pouco e pouco o tempo que lhe dediques,
treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Então, a gente pega esse pequeno trechozinho e vai aumentando na leitura, porque aí a gente vai habituando a meditar, refletir naquilo que leu, aí colocando em prática, e com isso, nos diz Joana, nós vamos treinando o inquieto corcel mental, ou seja, a nossa mente vai ficando sob nosso controle, a gente vai estar centrado naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está refletindo, naquilo que a gente está dizendo, e vai aquietar também o nosso corpo desacostumado, porque é tão interessante que quando a gente começa a fazer esse processo, a gente começa a perceber o quanto o corpo da gente não aquieta, não relaxa, o quanto a gente tem dificuldade de ter essa harmonia, esse equilíbrio com o nosso corpo também. Pensamento no bem, pensamento calmo, pensamento positivo, pensamento criador, foco no amor e na caridade. Esse é o caminho da mentalização, da sintonia e da absorção das boas energias. Então vamos aprender a pensar bem, pensar em coisas boas, pensar calmo, nada de agitação, um pensamento positivo, deixar a negatividade de lado, um pensamento criador, pensar no que a gente pode realizar, no que a gente pode fazer, com esse foco no amor e na caridade. É o caminho da mentalização, da sintonia e da obsessão das boas energias. Então, nós precisamos trabalhar esses elementos em nós para que a gente tenha esse equilíbrio de, diante do trabalho, a gente se posicionar com serenidade. Tem muitas pessoas que dizem ter muita dificuldade de concentrar. Por quê? Porque não tem esse hábito na vida diária. Então, quando entra na cabine do passe, senta na reunião mediúnica, fecha os olhos, o que é que vem? Vem todo o problema, vem toda a dificuldade, vem todas aquelas situações vivenciadas, porque a mente não se acalmou, a mente não tem esse hábito. E aí a pessoa não consegue estar inteiro no momento, naquela situação. Então, é um processo que precisa ser trabalhado diariamente, que precisa ser realizado a todo momento. E aí a gente vai ter esse equilíbrio dentro do trabalho, dentro da mediúnica, no nosso dia a dia, mas é um processo que precisa ser iniciado, que a gente precisa dar continuidade para que a gente possa perceber os resultados em nossas vidas. Uma vez com essa capacidade de se tranquilizar, de se harmonizar, de fazer a prece, a gente vai ter condições de se concentrar, que é a capacidade de dirigir a atenção e o pensamento para um assunto ou tarefa em particular. Quer dizer, a gente vai ter condições de se focar naquele momento em que a gente estiver diante do assistido, está em preces, está em sintonia com a espiritualidade, recebendo as energias, repassando para aquela pessoa, desejando a sua cura, desejando a sua melhora. Aí sim, nós estaremos com a atenção e o pensamento direcionado para a tarefa que nós estamos realizando. Não sem antes passarmos por esse processo da meditação, do aquietar o corcel rebelde, do aquietar o corpo desacostumado, para que a gente possa realmente estar inteiro quando estivermos realizando o nosso trabalho. Então, os exercícios de mentalizações, eles estão aí, disponíveis. Se você acessar a internet, tem números. Inclusive, na plataforma do EAD, a gente vai deixar um exercíciozinho, uma profissional excelente que trabalha o exercício de meditação, como fazer essa mentalização. A gente vai deixar um exercíciozinho lá. Inclusive, também um outro exercício de mentalização orientado por Divaldo Franco, um outro vídeo. Isso vocês vão ter que acessar a plataforma se tiverem interesse para assistir. Mas existem algumas recomendações interessantes. Uma delas, sente-se confortavelmente. Não dá para você fazer uma mentalização em pé, em qualquer lugar. Depois que você adquirir essa condição, você faz em qualquer lugar. Mas para iniciar, precisa sentar-se confortavelmente. Se for deitar, vai dormir. Então, sente-se confortavelmente, escolha um lugar tranquilo,
Respire profundamente antes de começar, que é para ir fazendo essa troca, para você ir também, porque quando a gente respira profundamente, a gente até alivia a mente, os pensamentos. É um exercício muito bom. E envolva todo o seu corpo num sentimento de amor e carinho. Então, trabalhe seu corpo nesse momento. Pense nele, direcione energias de amor e carinho para ele. E deixe que uma sensação de paz vá tomando conta do seu íntimo. Então, é serenidade mesmo. Deixar que essa sensação de paz vá tomando o corpo de seu íntimo. E aí, às vezes, a gente precisa de alguns mecanismos. Pode-se mentalizar o mar, uma rosa, uma cachoeira, a chama de uma vela, a imagem do Cristo. Você vai encontrar qual a melhor forma da sua mente se fixar. Eu adoro o mar. Se eu quiser fazer uma mentalização, basta que eu mentalize o mar para eu me sentir na praia, com vento, com sol, com movimento de água e tudo. Eu não estou no ambiente que eu estou lá na beira do mar. Então, tem pessoas que se sentem bem, outros não. Uma rosa, às vezes uma imagem, algo dessa natureza, mas cada um vai encontrar o seu caminho. Tem uma oração que eu achei bem interessante, peguei da internet e trouxe aqui, que ela é um caminho também que nos conduz para essa mentalização. E ela diz o seguinte: ó Deus, permita-me um exercício de mentalização. Corpo repousado e relaxado, mente tranquila, apronto-me para essa viagem. Vejo-me sossegado, respiro profundamente. Estou saindo em direção a um bosque que mais se mostra à medida que me aproximo. Entro. As altas árvores e o chão verde com flores por todo lado dão-me uma sensação muito agradável. Magníficos os raios de sol por entre o arvoredo. O ar leve e perfumado invade e purifica os meus pulmões. Respiro. A alegria e a paz penetram-me profundamente. Demoro-me a contemplar este bosque e a sentir o ambiente de beleza e acolhimento. Estou livre de qualquer pressão ou problema. Brota-me um sentimento de vida mais amplo, uma vontade de trabalhar, de servir e de transmitir aos outros o que carrego por dentro. E assim espero fazer. Agradeço-te a aventura deste momento. Obrigado, Senhor. Então, é uma oração que a gente pode repetir várias vezes, até ir assimilando esse passo a passo, de se sentir afastando, adentrando um local agradável, com muitas árvores, com chão verde, com flores por todo lado, e se perceber nessa sensação agradável, perceber os raios do sol por entre o arvoredo, o ar leve e perfumado. Então, a gente vai criando a atmosfera daquilo que a gente vai repetindo, e de repente a gente se sente mesmo entrando nesse bosque, ao ponto de sentir o vento, de sentir o frio, e aí a gente sai renovado. Então, são exercícios que a gente precisa fazer. Nós que trabalhamos, passistas, nós que trabalhamos na mediúnica, nós, como seres humanos, precisamos buscar alguns recursos que nos tragam harmonia, nos tragam tranquilidade. Então, a nossa aula de hoje foi para que a gente se percebesse enquanto candidato ao trabalho do passe, enquanto tarefeiro já do trabalho do passe, e possa fazer aí alguns ajustes. E eu espero sinceramente que essa aula tenha ajudado vocês. Então, se vocês tiverem interesse, entrem lá na plataforma. Lá vocês vão acompanhar o vídeo de meditação do Divaldo e dessa profissional que eu falei. E vamos juntos nessa caminhada aqui, em mais algumas aulas aí pela frente, para a gente poder compreender bem essa questão do mecanismo do passe. Eu espero que essa aula traga alguma ajuda, algum complemento, mas uma coisa a gente não vai poder dispensar, é o nosso próprio estudo. Aqui a gente está fazendo um apanhado de algumas coisas, discutindo rapidamente, o tempo é pouco, mas a gente precisa
é buscar conhecer-se, porque nesse caso aqui nós precisamos nos conhecer para melhor servir. E é assim que a tarefa tem que ser. Então, até a nossa próxima aula. E não esqueça, ead.sementecrista.org se você quiser acessar maiores informações. Até a nossa próxima aula.